Eu ia perguntar ao senhor, o senhor começou a falar sobre a questão dos acidentes, quais são os maiores tipos de acidentes que acontecem no lar? Por que que eu estou perguntando? O senhor vai falando ali, como eu tenho uma filha pequena, tem 2 anos e 7 meses, e sapeca, então a gente vai pensando aqui no que acontece, situações que já até aconteceram em casa. Quais são os maiores tipos? O senhor falou que a cozinha, por exemplo, é um dos locais que mais acontece acidente. Quais são esse tipo de... Então, é importante falar também o seguinte, cara, porque além dessa questão da prevenção, se a gente não previne, o acidente vai acontecer. E a gente tem um grande problema, né? Qual é o problema? É que a gente não previne e vai acontecer. E aí, depois que o acidente acontece, o que fazer? Então, antes de falar exatamente de quais são os locais da casa onde a gente tem mais acidentes, é importante a gente falar de um outro assunto, né? Que é o que fazer depois que o acidente acontece. E o que fazer? Ninguém sabe o que fazer. Então, por exemplo, certamente você já fez autoescola, não já fez? Sim, Na autoescola você teve aula de primeiros socorros, não teve? sim, E toda prova cai a seguinte pergunta: se você encontrou alguém que acabou de ser atropelado, o que fazer? E qual é a resposta correta? Mexe ou não mexe? sim. Não, qual é a Não resposta? mexe, não, Não não mexe, mexe. né? Todo Isso. mundo tem isso como certo, né? Sim, Só que o seguinte, pessoal, aí é até um tema um pouco polêmico, mas depois eu vou explicar. Na verdade, o ideal seria mexer. sim, Por que, que o ideal seria mexer depois que você tem uma vítima que acabou de sofrer um acidente? Porque uma das coisas que mais mata em vias públicas são os sangramentos, são as hemorragias. Hemorragia, muitas vezes a gente consegue controlar. Então, às vezes, o cara caiu de moto ou sofreu um atropelamento, tem uma laceração na perna e a pessoa sangra até morrer e ninguém mete a mão. Por que, que ninguém mete a mão? Porque todo mundo ouviu falar que o certo é não mexer. sim, É claro que, isso é óbvio, que se eu mexer numa vítima de forma inadequada, uma vítima de trauma, se eu manipular essa vítima de forma errada, eu posso piorar a situação dela. sim. Então todo mundo sabe que uma costela quebrada, se eu mexer, eu posso perfurar o pulmão, né? Se tiver um osso quebrado ali, eu posso perfurar um vaso sanguíneo importante, se eu manipular de forma errada. Mas o fato é que existe a forma correta de manipular uma vítima de trauma. Né? Quando o corpo de bombeiro chega para socorrer alguém, não vai lá, não faz a imobilização, faz o alinhamento, coloca na prancha. Então existe a forma correta. E aí o meu questionamento é, por que não te ensinaram como fazer? Porque, ao invés de falar assim, ó, não mexe, por que não te falaram assim, ó, para mexer tem que mexer assim, assim, assim. Mas não é Então, pela falta de segurança em fazer que as pessoas acabam, que não então, recebem o mas conhecimento, como é né? que teria segurança? Sim, Recebendo conhecimento, né? Eu costumo citar sempre um exemplo. Eu, por ser bombeiro, tenho um dever legal de agir. Toda vez que eu vejo um acidente, sou obrigado a parar para socorrer. E eu sempre paro, já parei dezenas de vezes. Porque além do dever legal, tem um dever moral. Porque eu sei que eu posso fazer diferença. Então, eu sempre paro. E aí, esse exemplo que eu estou citando, isso aconteceu em Nova Iguaçu, na estrada de Madureira, né? A Bíblia Augusto estava. E era um dia chuvoso, eu estava de carro, eu vi aquela confusão, o camarada tinha acabado de ser atropelado. Aí eu parei um pouco mais à frente, por causa do trânsito, aí voltei correndo e falei, gente, dá licença, dá licença. Vi umas 20 pessoas em volta da vítima, e aí, é... e é sempre igual, é sempre a mesma coisa. Quando eu me aproximei, falei, gente, dá licença, pessoal, o rapaz não mexe não, cara. Eu posso achar que eu sou bombeiro. Aí vinha outro, rapaz, não mexe não, cara. Eu posso achar que eu sou bombeiro. Aí daqui a pouco veio, tá maluco, cara, não mexe não. A partir do terceiro pessoal, pode deixar, o cara é bombeiro. Mas o fato é que essa vítima era uma vítima politraumatizada, já entrando em estado de choque, só que ele estava com o rosto numa poça d'água. O cara respirava, fazia sim. borbulha. O cara ia morrer afogado na poça d'água, ninguém ia meter a mão. Por quê? Todo mundo ouviu falar que não pode meter a mão. Então olha como isso é sério, pessoal. Quantas pessoas morrem de bobeira? Às vezes, você fazer estancar o sangue ali na hora que a gente consegue fazer isso, você salva a vida de alguém. Entendeu? Só que infelizmente a gente não aprendeu isso. A gente aprendeu que o certo é não mexer. Eu já ouvi das pessoas falando assim, não, numa questão de emergência, primeiro eu, segundo eu, aí na terceira eu vou ver É, se eu vou fazer o socorro, se eu vou fazer a emergência, porque a pessoa acaba tendo esse medo, né, na verdade, esse primeiro eu, na verdade, tem razão. O que quer dizer esse primeiro eu? Na verdade, talvez você tenha interpretado errado. O primeiro eu é a gente pensar na nossa Sim, sim. segurança primeiro, né? E aí depois que Mas você não pode pensa se na tornar uma vítima, omissão, né? não pode se tornar uma Porque às omissão. vezes a pessoa, é minha segurança, mas acaba se tornando É uma só que omissão assim, ali, a né? omissão, ela é capitulada no artigo 135 do Código Penal. Ela fala deixar de dar assistência. Então, quando você, por exemplo, solicita socorro, quando você isola o local, você desvia o trânsito, você já está prestando socorro. Não necessariamente seria colocar a mão na vítima, Sim, entendeu? Mas lembrando, de novo, seria muito importante que todos nós soubéssemos o que fazer. Porque, como eu falei, uma das maiores causas de óbitos em vias públicas são as hemorragias. Uma outra coisa que mata muito em via pública são chamadas quedas de língua.
Toda vítima que fica inconsciente, de barriga para cima, né, na posição chamada decúbito dorsal, pode acontecer uma coisa chamada queda de língua. O que é queda de língua? Quando a pessoa Relaxa, fica né? inconsciente, a pessoa relaxa a musculatura, a língua ela vai relaxando e recai sobre a orofaringe, e o ar não passa. E a vítima morre por asfixia, simplesmente porque ficou de barriga para cima. Então, saber manipular uma vítima dessa da forma correta é fundamental. Só que, infelizmente, te ensinaram a simplesmente fazer o quê? Não mexer. Aconteceu comigo uma vez, eu estava no shopping, era carnaval, e aí eu estava na praça de alimentação e uma pessoa teve uma convulsão atrás, assim, né? Eu só ouvi o barulho do prato caindo, e aí ele estava ali tendo aquela convulsão. Eu não sabia tecnicamente muito o que fazer, mas como a gente aprende no curso, vai fazendo curso de brigada, o que eu fiz? Peguei ele, virei ele, ainda mais que ele tava se alimentando, né? Eu falei, ele pode piorar a situação dele. Então eu coloquei ele de lado ali, simplesmente, até ele se acalmar. Aí chegou também uma pessoa que era do corpo de bombeiro e foi ajudar ali ele também. Mas às vezes as pessoas, principalmente eu percebo que convulsão, por exemplo, as pessoas ficam com medo, né, de mexer. Eu já tive alguns casos, tanto na empresa, da pessoa ter convulsão, cair dentro do banheiro. Na época do quartel também, um amigo também tava com o fuzil na mão, caiu tendo convulsão. As pessoas já ficam com aquele receio ali de prestar qualquer tipo de assistência, né? Pois é, nessa questão de dificuldade de prestar assistência, né? Uma das coisas que as pessoas têm muito medo é da responsabilidade criminal sobre depois que você prestou socorro, né? Ah, pô, e se o cara morrer? Né? Vão falar que a culpa foi minha. Mas na verdade, o que acontece? Existem protocolos. Infelizmente, as pessoas morrem, né? Por mais que a pessoa tenha todo atendimento adequado, possa estar dentro do hospital, com médico, com equipe técnica, com equipamento necessário, no entanto, as pessoas morrem. Sim. Então, a gente que está socorrendo, a gente, por mais que a gente faça o certo, muitas vezes a pessoa morreu. As pessoas podem morrer, né? Só que é o seguinte, para isso existem os protocolos. Então, então muitas vezes eu converso com muita gente que até sabe o que fazer, mas tem medo de meter a mão, porque e se acontecer alguma coisa? Mas se você seguiu aquilo que é protocolo, não tem problema. Né? Se você for questionado por que a pessoa morreu, você não foi o causador do acidente, o acidente já aconteceu. Então, se você seguir o protocolo, não tem problema nenhum. Tá? E isso eu vejo muitas vezes, né? Quando eu vou, como eu falei, né? Quando eu chego para socorrer alguém, quando eu não estou com a roupa de bombeiro, é sempre igual. Os outros falam, rapaz, não mexe não. Aí quando eu falo que eu sou bombeiro, para mim é mais fácil. Porque o camarada deixa de olhar para mim e vai olhar para a instituição. Fala, pô, o cara é bombeiro. Agora, muitas vezes eu vejo o técnico de segurança no trabalho, o técnico de enfermagem, que até sabe o que fazer. Ele tenta meter a mão, tenta fazer alguma coisa. Eu tô, rapaz, tá maluco? Vai deixar o cara aleijado aí. Aí a pessoa vai saindo. E aí, infelizmente, deixa a pessoa morrer às vezes de bobeira. Mesmo sabendo o que deveria fazer, mas fica com medo. Isso ocorre nos acidentes domésticos, por exemplo, da pessoa. Que eu, por exemplo, tenho quando é familiar, a gente tem aquele instinto de querer socorrer, mas essa falta também. No trânsito acontece isso, mas quando é um acidente doméstico, um acidente no lar com um familiar, existe também essa situação das pessoas terem o medo de prestar assistência? Não, né? Já é diferente um pouco, né? Aí, dentro de casa é diferente. Na verdade, aí é o contrário, né? Dentro de casa as pessoas ficam em total desespero, né? Porque lidar com acidente, cara, não é uma coisa tão fácil. Sim. Lidar com acidente é muito difícil, fala a verdade. Lidar com acidente é uma das coisas mais difíceis que tem. Por que lidar com acidente é difícil? Porque tem envolvido emoção, Sim. né? Você chega no local e aí você vai ver gente gritando, gente chorando. E eu fiz um curso de psicologia das emergências, né? E no curso discute exatamente isso, né? Como é que é lidar com essa questão da emergência. E aí uma coisa que eu aprendi, que quem sofre o acidente não é só a pessoa que sofreu o acidente, mas quem está no entorno também está sofrendo o acidente. Então, lidar com essa situação não é uma situação fácil, é uma situação difícil, porque você vai lidar não só com as suas emoções, mas também com a emoção de quem está no entorno. Então, você acha, por exemplo, que um pai que teve um filho atropelado, ele vai ficar no isolamento? Né? Não vai, o cara vai querer meter a mão, vai querer. Então, lidar com emergência é uma coisa muito difícil. E quando a gente já é uma coisa difícil com uma pessoa que a gente não conhece, e quando a gente fala de um acidente doméstico, normalmente a gente está falando de alguém da nossa família, alguém que a gente ama. Sim. Então, se torna mais difícil ainda. E aí, o que acontece? Eu tenho um amigo que ele é chefe de ambulância, enfermeiro, chefe de equipe de ambulância, e quando o filho dele caiu da laje, qual foi a primeira coisa que ele fez? Pegar o filho no colo. Tamanho desespero. E não se faz isso, né? Pegou o filho no colo para botar no carro para levar. Depois que ele pensou, caramba, por que eu fiz isso? Então, justamente por isso, pela questão emocional. A gente vê muito isso em caso de criança que tá engasgando.
e a mãe fica aninando. Vai ter algum fator que também é falta de conhecimento, mas você vê que muitas vezes é um nervosismo. Aí vem um homem, geralmente fora da situação, mais racional, aí ele vem, põe a criança na posição correta e consegue fazer o atendimento. Esses dias mesmo viralizou um vídeo assim, né, Lucas? A gente tava conversando. Acho que Socorre foi uma senhora assim, que tinha engasgado, parecia, né? Se eu não me engano, foi esse vídeo, né? no shopping, viralizou e veio o bombeiro civil ali e fez o primeiro atendimento. Então a questão do conhecimento e também do sentimento, né? E por estar em casa, isso acaba maximizando, como o Major falou.